Você já mencionou, Beni, a Venezuela, para fazer todo esse seu primeiro resumão de tudo que a gente está vendo, mas eu queria que a gente voltasse a falar da Venezuela, porque a Venezuela, quando os Estados Unidos fazem o ataque e fazem primeiro as ameaças, o presidente Donald Trump diz que precisa retomar a democracia na Venezuela, mas assim que ataca e pega o Nicolás Maduro, no seu discurso ele diz: a gente precisa controlar o petróleo da Venezuela. Você já colocou aí o petróleo e a Venezuela na sua primeira resposta. Agora a gente tem o ataque junto com Israel ao Irã. E aí esse ataque, nesse primeiro momento também dos discursos, Donald Trump e Benjamin Netanyahu dizem que o Irã já vinha causando de problemas com os direitos civis lá dentro do Irã e para a região já era terrível e que ele traria muito mais problemas para o restante do mundo e principalmente também a questão nuclear, né? O medo do poderio bélico nuclear. A gente pode esperar que outros motivos apareçam num segundo momento, em novos discursos do Trump e do Benjamin Netanyahu, e também que a questão econômica apareça forte, assim como aconteceu lá também com a Venezuela, desse primeiro momento do discurso já falar sobre o petróleo, ter sido o pano de fundo dos ataques? Não tenha dúvida. Você foi muito feliz na tua colocação, Natália. Na política e na diplomacia, a gente tem o elemento retórica, né, que é muito utilizado de forma muito habilidosa pelos principais líderes historicamente. E Trump faz uso da retórica, faz uso de elementos dissuasivos, justamente para que ele não mostre todas as cartas que ele tem buscado colocar à mesa. Assim como Benjamin Netanyahu, assim como várias outras lideranças que estão buscando esse equilíbrio de forças. O pano de fundo para tudo isso é hegemonia dos Estados Unidos sobre o hemisfério ocidental. Isso é visão de longo prazo de Donald Trump. Donald Trump sabe que se não houver um movimento das peças do tabuleiro do xadrez geopolítico global, inevitavelmente ele não conseguirá fazer com que os Estados Unidos continuem a ser a potência que o foi há 80 anos. Então tem essa ameaça iminente vindo do Oriente, do hemisfério oriental. A forma como ele intervém, dadas as particularidades e peculiaridades das suas características pessoais de negociador, habilidoso que o é, controverso que o é, fazem parte dessa retórica, fazem parte desse jogo complexo. O que ele está buscando de verdade, aí o pano de fundo de tudo isso é hegemonia, supremacia enquanto nação, soberania para os norte-americanos em termos de nação pujante, mas também, de certa forma, como efeito colateral, preservação dos valores democráticos, capitalistas, de sociedade que nós conhecemos secularmente no Ocidente. Então, isso é um movimento. Ele usa Nicolás Maduro como um elemento de confusão midiática, mas a gente precisa também dar um passo atrás e entender o que representa o Venezuela e Irã no contexto geopolítico e macroeconômico global. As duas ações viviam sob sanções, especialmente impostas pelos Estados Unidos em função da sua característica de alinhamento ideológico com o hemisfério oriental, especialmente China e Rússia, países mais alinhados a valores de esquerda, a valores comunistas, a valores socialistas, que preservam, infelizmente, valores diferentes dos nossos, ocidentais, democráticos, de valores de família e etc. Tudo que você imaginar num movimento de subversão que vem especialmente de China há décadas. A China, Natália, aprendeu após a Guerra do Opium, que foi impetrada pela Grã-Bretanha em meados do século XVIII, em que o Império Chinês ruiu e a fome, a desgraça recaiu sobre o Império Chinês e sobre as cinzas daquele movimento surgiu a mão de ferro da ditadura chinesa, ela aprendeu que as drogas, que a subversão, que o movimento subjacente de longo prazo pode sim fazer com que nações sucumbam, sejam ruídas de dentro para fora. E é muito por isso que a gente vê o alinhamento de países narco-estados ou de impetração do uso da força terrorista como elemento de combate ou de embate estarem mais alinhados, infelizmente, à esquerda.
aqui eu não falo da esquerda Brasil, eu me refiro à esquerda russa, chinesa. Então, o pano de fundo Trump está tentando, através do movimento de levante das sanções dessas duas nações, notadamente Venezuela e Irã, cortar as interlocuções, os proxies de China e Rússia nessas duas grandes regiões, porque é uma ameaça para a hegemonia norte-americana no hemisfério ocidental, para a sobrevivência do modelo americano, e ele com isso também traz petróleo, riquezas naturais para os Estados Unidos, para Make America Great Again. Então tem uma filosofia por trás, eles têm o direito de fazê-lo, assim como China e Rússia também têm o direito de fazê-lo, e nós estamos no meio dessa confusão, tentando entender como esse bonde passa. Nós, Brasil, nação amiga, temos que tomar o cuidado de não entrar em bola dividida, e aqui é importante, Natália, a gente precisa preservar os valores históricos lá de Oswaldo Aranha, lá da Convenção da ONU, das Nações Unidas, que uniu o Oriente Médio, e nós precisamos ser uma nação amiga. Não é hora de entrar em bola dividida, mas assim, o que está acontecendo é que a história está sendo escrita sob os nossos olhos, novos capítulos contundentes que nossos filhos e netos eventualmente vão contar de o que aconteceu em 2026 com esse movimento Venezuela, Irã, uma forma de dissuasão de China, Rússia. A China está caminhando para ser a grande potência mundial, e os Estados Unidos estão, de alguma forma, segurando esse levante chinês, e é isso que é pano de fundo. Geopolítica, macroeconomia, intervenções locais, proxies, tudo se misturando e a gente observando, infelizmente, com efeito colateral de muitas mortes. Eu sou iraniano, Natália. Eu nasci no Irã e vim para o Brasil pequeno. Sim. Eu sou iraniano. Meu coração aperta quando eu vejo o meu país natal sob ataque. Eu fico angustiado, meus parentes moram lá. Mas eu cresci longe das mentiras e da opressão do regime sanguinário dos ayatolás. Então eu pude observar de longe o que está acontecendo lá. Os jovens iranianos sabem o que está acontecendo no Irã. Eles acompanham a sua maneira, mesmo com as telecomunicações cortadas, mesmo com a liberdade de imprensa sendo cerceada, a liberdade de expressão sendo perseguida. Os jovens, que são a maioria dos 90 quase milhões de habitantes, sabem que é hora desse regime totalitário, sanguinário, dos ayatolás teocráticos cair e fazer com que Rússia e China deixem de ter influência sobre o Irã como proxy que o é há 47 anos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho angústia, tristeza, eu tenho esperança, Natália, de que esse movimento de Donald Trump, por mais que não seja a intenção dele de libertar o povo iraniano, a gente sabe disso, mas o efeito colateral de libertação do povo iraniano, numa insurgência, faça com que o meu povo, eu tenho dois corações, o brasileiro e o iraniano, mas que o povo iraniano, o meu povo natal, se liberte do jugo, com o apoio dos israelenses, queridos amigos judeus históricos, e também dos norte-americanos e todas as nações amigas, que o Irã se liberte. Bem, eu ia perguntar justamente disso, né? Eu e você, a gente já conversou em algum desses programas, não me recordo exatamente qual que era, né, a questão emblemática do momento, acho que era já Estados Unidos e Irã, e a gente conversou sobre isso, né, sobre o fato de você ser iraniano e ter vindo para essa nação amiga que é o Brasil, fugindo justamente de tudo aquilo que tem de problema lá no Irã. Então eu ia te perguntar, ia falar, né, aproveitar que você está aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse país e também sobre a região, do quanto agora, com todo esse novo ataque, esse também é o outro momento que a gente espera dos países que vão se ligar para qual lado, né? Quais países estarão com os Estados Unidos e Israel e quais países estarão com o Irã. Você já tinha mencionado, né, uma das reações agora do Irã já começa a ser no Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos. A gente deve ver isso também como uma preocupação, né, BN? Não tenha dúvida. A gente está acompanhando esse movimento há algum tempo. Eu acredito que ao longo dos últimos 8, 9 meses, com as intervenções que houve, especialmente lideradas por Estados Unidos e Benjamin Netanyahu em Israel, houve uma supressão da capacidade iraniana de interlocução na região através dos proxies terroristas, notadamente Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. Então, os tentáculos do regime teocrático dos ditadores ayatolás está sendo cortada há algum tempo, de forma muito cirúrgica e objetiva. Eu acredito que também
uma vez observando a característica dos países circunvizinhos, árabes especialmente, ou de história milenar, com características muito singulares, é de que o Irã se liberte, porque ninguém quer guerra. Guerra não é boa para ninguém. A guerra é ruim para os negócios. Então é importante que se estabeleça a paz. E aí você tem um cinturão de países árabes que possuem aliança histórica com os Estados Unidos, que fatalmente vão se opor ao regime iraniano. O Irã não tem para onde ir, a não ser pedir socorro, guarida a China e Rússia. E é de lá que está vindo as primeiras mensagens. Rússia, Putin se manifestando que é um movimento sem necessidade de o ser, etc. É hipocrisia plena e pura, clássica. E a China também vai nesse mesmo caminho, veja bem, não é bem assim, mas é importante lembrar que Rússia está sangrando no conflito com a Ucrânia há muito tempo, ela está sendo pressionada pelo Ocidente. China dificilmente entra em vias de fato, não é a característica chinesa. A China é conhecida historicamente por vencer batalhas sem disparar uma única flecha, né? Filosofia confucionista, então ela dificilmente entraria, e se entrar a gente tem que ficar preocupado, porque aí a coisa pode não sair tão bem.